Olá, alunos do oitavo ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Amanda Capelão Becker, da disciplina de Ciências do Núcleo Regional do Francisco Beltrão. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula sobre sistemas do corpo humano. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o sistema imunitário. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje, pessoal? Hoje nós vamos conhecer as estruturas do sistema imunitário e a sua importância, compreender como o sistema imunitário atua na defesa do nosso corpo, diferenciar a imunidade inata e a imunidade adaptativa e relacionar o sistema imunitário com a manutenção da nossa saúde. Ok? Vamos lá. Quando nós falamos, pessoal, em sistema imunitário, o que esse nome lembra a vocês? Imunitário. Isso mesmo, imunitário. Vocês já ouviram falar naquele termo que diz assim, certa pessoa está com a imunidade baixa, por isso ela ficou doente. Já ouviram, né? Então, pessoal, por que as pessoas ficam doentes? Afinal de contas, como que o nosso organismo ele se defende contra os invasores? É isso que nós vamos tentar responder hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar um pouquinho lá na sétima série, quando nós estudamos os micro-organismos. Lá, a gente viu os micro-organismos patogênicos, que são aqueles capazes de ocasionar doenças no hospedeiro. A gente viu também as formas de contaminação, que podem ocorrer de forma cruzada, por insetos, pela água, alimentos, superfícies contaminadas e entre outros. Hoje nós vamos entender um pouquinho mais como que o nosso organismo se defende desses micro-organismos patogênicos. Então vamos lá? O sistema imunitário, pessoal, ele tem a função de defender o organismo contra substâncias estranhas e patógenos, tentando garantir a imunidade do nosso organismo, aumentando a nossa capacidade de resistir às doenças. Então, o sistema imunológico ele é formado por várias células especializadas, tecidos e alguns órgãos que reagem de várias formas. Nesse sistema, pessoal, a gente observa a presença de estruturas individualizadas, como base de linfonodos, e as células livres, entre as quais se destacam os glóbulos brancos, que também são chamados de leucócitos. Isso mesmo, glóbulos brancos e leucócitos são sinônimos, ou seja, eles têm o mesmo significado. Os glóbulos brancos ou leucócitos, eles protegem o corpo destruindo os micro-organismos e outros elementos estranhos ao organismo. As células do sistema imune, pessoal, elas são fabricadas na medula óssea vermelha e no tecido ósseo esponjoso, presente em alguns ossos do nosso corpo. A partir daí, eles migram para várias partes do corpo. Então, pessoal, qual é o papel dos glóbulos brancos? O papel deles é nos defender, nos proteger de elementos que são estranhos, ou seja, aqueles elementos que não são produzidos pelo nosso organismo. Os leucócitos, pessoal, são classificados em 5 tipos. Nós temos os linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos, destacando que eles têm formatos, tamanhos, formas de núcleos e funções diferentes, e que cada um atua de uma maneira na imunidade. Os agentes patogênicos, pessoal, e as partículas estranhas, elas são entendidas pelo nosso corpo como uma ameaça e são denominadas antígenos. O funcionamento do nosso sistema imunológico, ele baseia-se na relação entre antígeno e anticorpo. O sistema imunológico, pessoal, ele responde ao antígeno produzindo essa substância que a gente chama de anticorpo, que ela é específica para aquele antígeno. O anticorpo, ele tem a função de eliminar os antígenos. Essa reação, pessoal, entre antígeno e anticorpo segue aquele modelo de chave-fechadura. Por quê? Porque cada anticorpo produzido, ele é capaz de reconhecer e ligar-se especificamente aos antígenos que estimularam a sua formação. Então, pessoal, cada anticorpo vai se ligar com o
um tipo de antígeno e somente com aquele. Ele não vai ser capaz de se ligar com outro tipo, vai se ligar somente com aquele que o ativou. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a resposta imune. A resposta imune ela é um processo de defesa do corpo através do sistema imunológico. Uma resposta imune normal, ela consiste em reconhecer um antígeno estranho potencialmente nocivo, ativar e mobilizar as forças para se defender contra esse antígeno e atacar o antígeno. Então, ela reconhece, ativa e ataca. A gente vai ter, nós vamos ter dois tipos de resposta imune. A resposta imune inata e a resposta imune adaptativa, ambas importantes para uma boa resposta imunológica. A resposta imune inata, pessoal, recebe esse nome porque o termo inata significa natural, ou seja, é aquela imunidade que nasce com a gente. As principais células que participam desta ação são os neutrófilos e os macrófagos, e as células natural killer. Em muitos casos, os micro-organismos e as substâncias estranhas que invadem o nosso corpo, eles são combatidos e eliminados pelas células da resposta imune inata. Mas e se os micro-organismos são mais resistentes e potentes, ou está em grande quantidade, o que vai acontecer? É nesse momento, pessoal, que a resposta imune adaptativa será ativada para ajudar a eliminá-lo. Essa resposta, ela é a segunda linha de ação que o nosso corpo tem para responder à entrada de um antígeno. Ela recebe esse nome porque é uma resposta que o indivíduo desenvolve após ter tido contato com o antígeno. Ela é a imunidade que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, pessoal. E participam dessa resposta os linfócitos C e os linfócitos B, que reconhecem esses antígenos apresentados e iniciam uma resposta imunológica. Lembrando, pessoal, que os linfócitos B, eles atacam os invasores fora das células e os linfócitos T atacam os invasores, as células infectadas. Para manter a imunidade estável, é preciso que os níveis de leucócitos no organismo estejam normais. Portanto, estabelece-se uma relação direta entre as duas coisas. Imunidade baixa, pessoal, significa alguma deficiência permanente ou temporária em algum dos seus segmentos. Para termos uma resposta, uma imunidade normal, a gente precisa ter essas células, que são os glóbulos brancos, os 5 tipos de leucócitos que eu falei, número normal e também funcionando de forma normal. Então, pessoal, aquela pergunta que eu fiz lá no começo da aula de por que as pessoas ficam doentes e como o organismo se defende de invasores, acontece quando há algum defeito nos leucócitos. As outras células e substâncias no sistema imunológico, elas conseguem fazer uma parte dessa defesa, mas mesmo assim a defesa completa e adequada se dá apenas com todos os componentes presentes em número normal e com boa função. Sabendo disso, pessoal, conseguimos perceber que o sistema imunológico ele desempenha um papel de enorme importância na manutenção da nossa saúde. Ele atua na proteção do nosso organismo contra invasores, como vírus, bactérias e outros agentes patogênicos, sendo responsável por identificar, combater e eliminar esses agentes nocivos, mantendo-nos saudáveis e livres de doenças. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza? E o que nós vimos na aula de hoje, então? Hoje a gente discutiu a definição do sistema e a função do sistema imunitário, que é o sistema de defesa do nosso organismo que garante proteção contra patógenos e as
estratégias de defesa contra os agentes patogênicos, incluindo a diferença entre imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata, lembrando, pessoal, que é aquela que nasce com a gente, e a imunidade adaptativa, aquela que a gente adquire ao longo da nossa vida. Tudo certo até aqui, pessoal? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre as vacinas de soro terapêutico, que são dois agentes que atuam como imunizadores, entretanto, são usados em ocasiões diferentes, apesar de terem um objetivo comum, que é proteger o nosso organismo contra substâncias estranhas. Aqui, pessoal, estão as referências utilizadas para essa aula e as atividades que vocês vão fazer na próxima aula. Duas questões sobre imunidade e um caça-palavras. Obrigado pela atenção, pessoal.